Olá, eu pretendo nesse vídeo e em outros dois, e que serão vídeos cada um de no máximo 15 minutos, fazer um comentário da grande obra de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. Eu li agora recentemente essa obra, nessa edição da editora 34, que é uma tradução direta do russo de Paulo Bezerra. Nós sabemos que muitas das obras da literatura russa clássica foram traduzidas no Brasil a partir de traduções já do francês ou do inglês. Então eram traduções indiretas, né? E a obra aqui da editora 34, a edição, ela é traduzida direto do russo por Paulo Bezerra, com notas do tradutor que às vezes são de interesse. Me parece que uma das outras edições brasileiras, traduzida do francês, foi feita por Raquel de Queiroz, que não deixa de ter, já por isso, um certo atrativo, né? Mas eu fiz por essa edição, gostei muito. Já havia lido outras obras de Dostoiévski, havia lido na juventude, Crime e Castigo, entre outras obras. Há outras obras muito famosas de Dostoiévski, como Os Demônios, como O Jogador, Memórias do Subsolo, mas não tinha lido ainda, né? Tinha essa lacuna grande literária, não tinha lido Os Irmãos Karamazov, e agradeço a Daniela, minha amiga, que me estimulou a fazer essa leitura. Eu não pretendo trazer uma leitura original ou nova dessa obra, até porque ela teve grandes leitores, né, escritores e filósofos que se debruçaram sobre ela. Poderia lembrar Franz Kafka, que reconhece essa influência de Dostoiévski, filósofos como Heidegger, como Sartre, Camus, né? Wittgenstein, que levou seu exemplar dos Irmãos Karamazov para o fronte da Primeira Guerra Mundial, entre leitores menos unânimes, né? Como Stalin e Putin. Stalin, inclusive, anotou muito a margem das páginas de seu exemplar, e essas suas anotações foram objetos de profundos estudos, né, dos cientistas políticos, por exemplo. Então, eu vou dividir o meu comentário, como eu disse, em 3 vídeos. Esse primeiro em que eu vou fazer considerações mais genéricas, um segundo em que eu vou tratar da reflexão e da relação de Dostoiévski com as ideias revolucionárias do seu tempo. Dostoiévski viveu no século XIX, quando começam a chegar à Rússia as ideias liberais, revolucionárias da Europa, né? Lembrem que a Revolução Francesa aconteceu em 1789, o século XVIII do Iluminismo, e o século XIX foi um século de grandes revoluções na Europa, as revoluções de 1830, de 1848. Então, essas ideias todas políticas e filosóficas chegam à Rússia, e Dostoiévski, em muitos dos seus livros, trata dessas ideias, faz uma reflexão sobre essas ideias. Isso vai ser o nosso segundo vídeo. E o nosso terceiro vídeo vai ser sobre uma questão filosófica mais específica, que é trazida nos Irmãos Karamazov, que é a afirmação de um dos seus personagens, de Ivan Karamazov, que diz que se Deus não existe, ou se Deus não existir, tudo é permitido, né? Tudo seria permitido ao homem. O homem não teria limites morais, éticos, justamente porque Deus não existiria. Então essa é uma afirmação que enseja, né, uma reflexão filosófica, e eu vou tentar de alguma forma também trazer algumas ideias sobre isso no terceiro vídeo, né? Nesse primeiro, como eu disse, eu vou ficar com considerações de cunho mais geral.
A obra, os irmãos Karamazov, trata de um homicídio, de um assassinato justamente de Fyodor Pavlovich Karamazov, e entre os suspeitos desse assassinato está, sobretudo, um de seus filhos, o primeiro filho, Dmitry Karamazov, ou Mitya, o apelido, né? Mas também, de alguma forma, as suspeitas podem recair sobre um outro filho dele. Então, por isso, a obra trata, né, da questão do parricídio. A questão do parricídio que muito interessa, sobretudo, a psicanálise. E não é à toa que Freud se dedicou, né, a estudar os irmãos Karamazov e escreveu sobre o parricídio a partir de os irmãos Karamazov. Em algum momento, o personagem Ivan, o segundo filho de Dostoiévski, ele diz: todos têm vontade de matar o seu pai, né? Então essa é uma ideia que de alguma forma é trabalhada pela psicanálise, né? Essa ideia da hostilidade contra o pai, dentro da discussão do complexo de Édipo. E aqui as principais suspeitas recaem sobre o filho mais velho de Fyodor Karamazov, que é o Dmitry, justamente porque Fyodor e Dmitry, eles concorrem pelo amor de uma mulher, de uma dos personagens do livro, né, que é a jovem Grushenka. Então Fyodor já era viúvo de suas duas primeiras esposas, com quem ele teve esses 3 filhos dele, Dmitry, Ivan e Alyosha, e agora ele, já um velho, um senhor, se apaixona por essa moça Grushenka, e o seu filho Mitya também é apaixonado por ela. E Mitya nutre um grande ciúme de seu pai, e o seu pai também muito apaixonado por Grushenka. Ele está disposto a casar com essa moça, e inclusive tenta seduzi-la também, com a perspectiva de lhe oferecer uma vida material mais abundante, mais segura, porque eles, os Karamazov, eram nobres, eram de uma pequena nobreza, me parece, uma nobreza empobrecida, mas eles eram nobres, né? Essa moça Grushenka, ela não era da nobreza, era uma moça do povo, de classe média, me parece. E então, finalmente, há essa disputa entre eles, não é? E por causa disso, as suspeitas do assassinato recaem de imediato sobre seu filho Dmitry. Então, por isso, por essa questão da rivalidade amorosa e da eventualidade do parricídio, é que essa obra interessa em particular a psicanálise. Mas eu não vou aprofundar muito essa questão, até por ser mais difundida, mais conhecida, não é? Mas quem se interessar por isso, eu remeto a esse texto de Freud sobre o parricídio. A partir dos irmãos Karamazov, não me lembro exatamente agora o título do artigo desse texto de Freud, né? O outro filho de Dostoiévski é o Alyosha. Se diz que Dostoiévski se retratou nesses 3 filhos, né? Dostoiévski era um espírito grandioso, né? Uma mente muito vasta, e segundo algumas declarações dele mesmo, esse livro traz um painel de sua alma, de suas inquietações. O primeiro filho, Dmitry, é esse homem movido a grandes paixões, um homem impetuoso, muitas vezes violento, né? Então teria esse aspecto de um ser movido a paixões. O segundo filho, Ivan, já é um homem
mais intelectual, tem uma formação intelectual mais rigorosa que os demais, estudou mais que os outros irmãos e de alguma maneira adota essas novas ideias filosóficas que estão chegando à Rússia do século XIX. Então Ivan é quem traz justamente no livro essas inquietações políticas, como quando ele fala do grande inquisidor, ou inquietações filosóficas, teológicas, como quando ele diz isso, que se Deus não existe, tudo é permitido. Então Dostoiévski coloca em Mitya os seus questionamentos filosóficos, teológicos, ele que era um homem muito religioso, mas também muito atormentado com essas questões, sobretudo com a questão da existência de Deus, né? E o personagem Alyosha, que é o filho mais novo, ele encarna a religiosidade justamente de Dostoiévski. Esse personagem Alyosha, ele começa o livro ainda morando em um mosteiro, onde ele é discípulo de um ancião, de um monge muito sábio e que era visitado pelo povo. Se dizia que ele fazia milagres, né, com suas preces, com sua fé, e Alyosha é justamente um discípulo desse Starets, desse ancião chamado Zósima. E Zósima morre mais ou menos no início do livro e Alyosha sai do mosteiro, mas leva de alguma forma para a sua vida social esses ensinamentos de Zósima, né? Então Alyosha vai ter durante todo o livro esse comportamento religioso, bondoso, de uma certa pureza, né? Um ideal religioso de Dostoiévski. Então os filhos de Fyodor de alguma forma espelham, né? Retratariam aspectos diferentes do próprio Dostoiévski. E eu quero terminar esse primeiro vídeo do meu comentário falando que o livro é também muito interessante para quem se dedica ao direito penal, né? Ao direito penal, porque a discussão sobre a prova do crime é muito interessante, né? Reside em alguns detalhes. Eu, por exemplo, acho que um aspecto fundamental da prova ali é a questão do dinheiro, né? É a questão do dinheiro. E às vezes Dostoiévski vai falando certas coisas no livro e a gente não presta muita atenção, mas adiante a importância daquele detalhe vai ser destacada. E sobretudo no final do livro vai ter um júri e são muito bonitos e muito inteligentes os discursos, tanto do promotor quanto, sobretudo, o discurso da defesa, né? Muito inteligentes do ponto de vista dessa discussão da prova, mas também cada um trazendo algumas reflexões filosóficas, não é? Sobre, por exemplo, a utilidade do castigo, os efeitos do castigo sobre a pessoa, sobre o indivíduo. Então, também por esse aspecto o livro é muito interessante, muito atraente, né? A gente fica muito preso pela leitura, apesar, como eu disse, de ser uma leitura grande. Em alguns momentos, como entram essas reflexões um pouco mais filosóficas, em algum momento exige um certo esforço, uma certa atenção, como em geral, não é? As grandes leituras, as boas leituras. E Dostoiévski é considerado justamente um expoente aí do romance psicológico. Então ele tenta descrever o que se passa na mente, na alma de seus personagens, e isso às vezes leva a um nível de detalhe que exige atenção. Então encerro aqui essa primeira parte, e na parte seguinte, como disse, falarei sobre a relação de Dostoiévski com as ideias revolucionárias da Rússia do século XIX, da Rússia pré-revolucionária,
não é? Já que a Revolução Comunista Bolchevique aconteceu em 1917.